Estamos em um momento crítico da pandemia e, neste momento, serviços essenciais somente podem ficar abertos. Isso acontece pelo alto índice de ocupação de leitos para tratamento da Covid-19. Por isso, o Na Ordem do Dia de hoje vai falar sobre a situação do Hospital do Servidor, a principal referência em saúde dos professores e funcionários públicos em geral. Quem fala com a gente é Guilherme Nascimento, presidente da Comissão Consultiva Mista do IANSP. Olá, Guilherme, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estamos aí, em isolamento. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da situação aí do hospital. O boletim que eu tenho em mãos do dia 4 de março, que é do Hospital do Servidor Público Estadual, mostrava que os 48 leitos de UTI adulto já estavam ocupados por pacientes com Covid-19. Guilherme, estamos falando de qual porcentagem de ocupação? O hospital já se considera em colapso? Então, na semana passada, atingiu 100% de leitos de UTI, né? E nós já estávamos questionando a própria superintendência, a direção do hospital, quando nós alertamos que já estava batendo em 95%, né? O que já era muito alto, né? Isso foi no início da semana passada, dia 1, dia 2. Mas no sábado recebemos a informação que o hospital iria disponibilizar mais 10 leitos de UTI, né? E realmente foi isso que aconteceu. Eles liberaram mais 10 leitos no final de semana, né? Houve uma pequena redução no número de leitos na segunda-feira, no dia 8, mas o último boletim que nós recebemos, dia 10 de março, a gente recebe os boletins feitos às 15 horas e 30 minutos. Já indicava o seguinte, que dos 58 leitos, 57 já estão ocupados, né? E os leitos de enfermaria para Covid se aproximam perigosamente dos 90%. Na enfermaria, de 134 leitos disponíveis, nós estamos com 119. Nós estamos com uma ocupação batendo quase em 90%. E se fosse só no servidor, Vivian, seria assim, puxa, estamos com um problema localizado. Mas não, né? É um problema que se espalha pela cidade de São Paulo e pelo estado, né? Nós temos aí situações na região de Presidente Prudente, na região de Bauru, na região de Araraquara, extremamente elevadas, tudo sempre na faixa acima de 90%. Então, isso nos preocupa muito, o que vem pela frente. Guilherme, fala um pouquinho também em relação à situação dos profissionais que estão atendendo. Eles estão dando conta? Como que está o quadro desses profissionais no hospital? Olha, toda a equipe técnica do hospital, do Hospital do Servidor Público, desde a sua direção, né, até os trabalhadores que estão diretamente ligados à pandemia, eu acredito que eles estão fazendo um esforço hercúleo para conseguir dar conta do tamanho do problema que nós temos, né? Tanto assim que eles conseguiram abrir mais 10 leitos, mas só que os 10 leitos é como você tirar um balde de água de dentro do rio. Então, assim, os 10 leitos já foram ocupados. Né? Por exemplo, nós temos um problema que é dramático. Por exemplo, o pessoal que é da fisioterapia, né? Eles colocaram um apelo aos colegas fisioterapeutas que trabalham no serviço público estadual, mas que não trabalham no Hospital do Servidor Público, para que eles pudessem se inscrever para fazer hora extra no Hospital do Servidor Público. Porque não tem função. Assim, eles estão no limite do limite. Né? E teve retorno. Né? Teve retorno. E teve retorno também de pessoas que não são funcionários públicos estaduais. Então, o que a gente coloca aqui, Vivian, em ressonância aos companheiros da Associação de Fisioterapeutas, do pessoal da Afiansp, do pessoal da enfermaria do hospital, é que o governo do estado de São Paulo, que a superintendência, abra contratação emergencial. Sim. Né? Então a gente precisa do leito e a gente precisa do profissional. Não vai adiantar a gente ter o leito sem ter ninguém para tratar. Né? Então há esse apelo já à superintendência, ao governo do estado de São Paulo,
para que, assim, as ações elas precisam ser amplas, né, Vivian? Não dá para você tentar resolver um problema dessa magnitude, desse tamanho, com medidas pontuais. Ou você pensa no todo, ou as coisas não se completam e você deixa a população à mercê de um vírus que é extremamente letal. Então, assim, a gente faz esse apelo para que a superintendência do IANSP busque uma alternativa junto ao governo do Estado de São Paulo para que tenha contratação de pessoas para dar conta do serviço que tem, porque a demanda é muito grande. Sim. A demanda é muito grande. E isso deixa todos extremamente preocupados. Com certeza. E a gente sabe que a situação do Hospital do Servidor não é só agora em relação à pandemia, né? De antes já tinham vários problemas. Então agora só vem piorando, né? Podemos dizer isso, né? Então, os cortes que foram feitos nos últimos 2 anos, né, só para citar o governo Dória, a gente começa a receber os frutos agora. Você corta pessoal, você não contrata, você não abre concurso, né? As pessoas vão se aposentando e você não tem reposição de quadro. Uma hora esse negócio aparece, aflora, né? Então, assim, o que a gente percebe muito claro é que a política do governo Dória em relação aos serviços públicos, a gente está colhendo os frutos agora. Né? Os cortes que foram feitos nas áreas da ciência, os cortes nas universidades, os cortes na educação, na saúde. E nesse ano de 21, Vivian, a gente chega ao cúmulo do governo do Estado de São Paulo colocar no orçamento do IANSP R$ 4.000 por ano. R$ 4.000 por ano. Isso é um absurdo que o governo do Estado de São Paulo está fazendo. Num ano de pandemia, onde a gente vai precisar comprar remédio para quem está lá dentro, onde a gente vai precisar contratar gente, contratar empresas, aumentar a rede no interior para dar demanda para os problemas, o governo joga toda a responsabilidade orçamentária nas nossas costas, com aquele aumento da alíquota que ele fez no ano passado, e dá 4 pontos. R$ 4.000. Então, assim, isso é a comprovação, no meu entender, da falta de compromisso que o governo do Estado de São Paulo tem com a saúde de seus funcionários. Né? Então, assim, e não é isso de agora. Eu acho que é importante, como você falou, não é um problema que está acontecendo agora, é um problema que se arrasta há anos, mas que foi, assim, acelerado, né, para usar o mote do então candidato, que acelerou o problema nesses 2 últimos anos, com mais, não repondo os profissionais que foram saindo por aposentadoria, por vários motivos, e nos dias de hoje, aqueles que não podem estar trabalhando presencialmente. Porque não adianta a gente colocar alguém que tem lá as suas restrições para ele ficar doente, né, e levar a doença para casa dele. E aí pôr mais gente doente dentro da rede de saúde. Então, precisa ter uma ação mais pensada, mais organizada, mais ampla. Não pode ser pontual. Exatamente. E como você disse, né, ainda aumentou a alíquota do contribuidor, né? Pois é. Bom, e Guilherme, o fato de São Paulo regredir de fase tem gerado reações diferentes na população, né? A gente até entende, mas infelizmente estamos num momento muito crítico da pandemia, né? Então, qual a avaliação da CCM nesse tipo de restrição? Bom, assim, nós temos um consenso, né, na coordenação, que a gente está colhendo os frutos de 1 ano de incapacidade gerencial. Né? Tanto do governo federal como do governo do estado. O governo federal, então, nem se fala. Né? Quando você tem um ministro que aparece sem máscara, quando você tem um presidente que fala que tem que acabar com essa choradeira porque morreu o pai, a mãe, o tio, o filho, e que isso é tudo bobagem, que a gente tem que ir para a rua de qualquer maneira, e que não importa quem vai morrer, pegou, morreu. Então, assim, quando você tem essa falta de sensibilidade do governo federal, e você tem um governo de estado que se preocupa mais com marketing do que com qualquer outra coisa, né, o resultado é isso. Depois de 1 ano,
Depois de um ano, nós não temos testagem em massa para saber onde é que estão onde tem o foco do vírus, né, para você poder fazer um trabalho diferenciado numa determinada região. A gente não tem vacina. Essa turma teve 6 meses para providenciar a compra de vacina. Desde setembro, outubro do ano passado, todos os países do mundo já estavam fazendo encomendas de vacina. Aqui não, aqui a gente estava oferecendo cloroquina. A gente estava oferecendo vermífugo para as pessoas, né? Inclusive, os últimos dados aí do sistema de monitoramento da Covid-19 deu que mais de 4.000 casos, né, só em escolas estaduais. Isso que está registrado em sistema. Então, imagina, né, os professores vão procurar atendimento no hospital do servidor. Cada vez vai lotar mais, né? Complicado. Pois é. Não tem um exemplo. O exemplo mais evidente aqui no estado de São Paulo é a questão das escolas. Ninguém se recusa a trabalhar. Todo mundo vai, não, vamos trabalhar, vamos continuar dando aula online, porque é o que dá para fazer. Não é o ideal, mas é o que dá para fazer agora. Ninguém está dizendo que eu vou ficar em casa, vendo televisão. Não, eu vou ficar trabalhando aqui, né, fazendo o meu trabalho que eu tenho que fazer, na medida do possível com o meu aluno, que tem uma série de dificuldades, porque ele não tem uma internet boa, porque ele não tem um celular bom. Mas, enfim, você tenta dar um jeito. O que você não pode é arriscar professor, diretor, funcionário de escola, alunos e a família dos alunos. E a gente vai continuar fazendo pressão naquilo que a gente pode fazer enquanto CCM, né? Tá bom, Guilherme, olha, eu agradeço muito a sua participação, viu? Eu que agradeço, a gente está sempre às ordens aqui do CPP, dos companheiros aqui da educação e de vocês. Então, a hora que vocês precisarem, a gente está aqui a postos para conversar com vocês. Muito obrigada. É isso aí, Guilherme. E o programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.